Sejam bem-vindos, alunos. Aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. Vamos lá então para o nosso módulo 4, ciência e ética. Ética são ações, e comportamento das pessoas. É um código de conduta que deve ser seguido em determinadas sociedades, tá? Só para a gente entender o que é ética. Essa obra aqui ao lado do holandês Reblant ilustra o fascínio do ser humano diante das possibilidades do conhecimento científico a respeito da natureza e mais especificamente do corpo humano. Hoje, muitos séculos depois, além de saber mais sobre a anatomia humana, a ciência é capaz de promover alterações no corpo em escala nunca antes vista. Aqui a gente está vendo, um grupo de homens, aqui é um corpo, eles estão dissecando o corpo para eles tentarem conhecer parte dos músculos, dos tecidos, dos ossos. Ou seja, o homem sempre buscou conhecer, através da filosofia do pensamento, a si próprio. A filosofia tem essa provocação, mas ele também queria conhecer um pouco dessa máquina chamada ser humano. Então, essa provocação do conhecimento, da ciência, muitas das vezes pode até ferir a ética, a conduta. Pode ultrapassar essa barreira, essa fronteira da ética e às vezes fazer coisas que a ciência não respeita muito bem a questão da ética, a questão da clonagem humana, por exemplo, e tantos outros assuntos que a ciência às vezes ultrapassa a questão da ética, Vamos lá então, 6º ano, aula 9, módulo 4 da nossa apostila. Na página 52, temos uma discussão e logo depois, na sequência, vem uma pergunta, e como é aqui em grupo, já expliquei na aula anterior, vamos procurar fazer sozinhos ou pode perguntar alguém da sua sala, dentro do grupo do WhatsApp, nas redes sociais, mas vamos tentar sempre procurar responder ou com a ajuda de alguém, porque não estamos em sala, ou diante daquilo que estamos entendendo, e até mesmo podemos discutir na nossa casa, construir uma ideia melhor com o nosso pai, com a nossa mãe, irmãos, filhos, etc. Lá na página 53, vem fazendo a provocação, faz referência ao texto, texto da página 52. Na opinião, qual dos 3 atletas representa melhor a capacidade humana de percorrer 15 km no menor tempo possível? Justifique a escolha de vocês. É uma resposta pessoal. Eu coloquei o seguinte: o 3º lugar representa a capacidade humana sem a manipulação, enquanto o 1º e o 2º representam o potencial de extensão dessa capacidade com a ajuda da ciência, tá? O sujeito tem uma performance melhor. Aí a ciência entra no contexto. Letra B. O resultado da maratona descrita no texto foi justo? Por quê? Resposta pessoal. É injusto porque não houve preparação igualitária entre os atletas. Os atletas que tinham todo um suporte melhor, com certeza vão sempre se destacar, tá? Letra C. Existem diferenças entre os recursos utilizados pelo vencedor e pelo 2º colocado? Explica comparando as situações.
botei aqui, sim, tá? Existe a diferença nos recursos utilizados. No caso do vencedor, vou comentar aqui. No caso do vencedor, temos uma alteração biológica feita por meio de modificação genética, que aumenta a sua capacidade física no seu esforço e treinamento. No caso do segundo colocado, havia dependência da sua participação e esforço nos treinos para que houvesse resultados. Na página 53, temos uma outra provocação, fala da questão, né, da genética, né, a possibilidade de mexer nos genes, né, das pessoas através da inseminação artificial, e aí, claro, vai haver sempre uma manipulação na questão biológica dos indivíduos, né? E aí logo depois vem a provocação. Em qual situação você acredita que se garante que a diversidade humana continue existindo? 2 pontos. Com característica determinada pela natureza ou com os progenitores, né, escolhendo suas características? E por quê? E aqui está a resposta. Ó. Há mais diversidade com a determinação natural. Isso é fato, tá? As escolhas dos pais podem ser mais semelhantes, já que depende dos valores da época e da sociedade em que vivem. Então a diversidade sempre vai acontecer pela determinação natural. Na letra B, na opinião, os pais ou mães devem influenciar nas características e na construção de um caminho a ser trilhado pelos filhos, a partir dessas escolhas genéticas? Justifique. É verdade que, é a minha resposta, tá? É verdade que na concepção natural, a criança nascida não consegue modificar totalmente suas características. Isso é fato. E aptidões, para que se adequem aos seus desejos, né? A vocação dos pais, aí que é interessante, é orientar os filhos nessa construção. Ok? Letra C. A manipulação genética desejada pelo casal pode ser positiva? Poderia ter de positivo. E por quê? Resposta pessoal. A diminuição ou a eliminação de doença, bem como a geração de seres humanos com qualidades importantes, com habilidade para determinadas profissões, tá? Então, isso são os aspectos positivos, tá? E aí na letra D, o que essa manipulação genética poderia ter de negativo e por quê? Resposta pessoal, isso poderia reduzir a diversidade de criança ou afetar a independência ou autonomia das crianças de escolher seu próprio destino. Por quê? Tudo iria ser feito previamente, a questão dessa diversidade ou característica, né, através da manipulação genética, né? Ia ter uma raça única, vamos dizer assim. Na página 54, tem lá o Entre Atos, né? Vem aqui falando da música, né? da Pitty, né? Admirável Chip Novo. Leia a letra da canção na apostila para nós podermos responder. Na página 55 vem falando, a canção estabelece uma oposição entre ser um robô e um ser humano. Na lista de palavras a seguir, retiradas da letra da canção, marque R para palavras associadas à composição dos robôs e H para associada à composição dos seres humanos. Fluido R, não é isso? De robô, articulação A de humano, não é isso? Os homens têm articulações. Coração, homem, parafuso, robô. Eu estou falando dentro da questão da música da Pitty, tá, minha gente? Porque hoje em dia a gente sabe que pessoas sofrem algum tipo de fraturas, né? E aí tem que se colocar até parafuso mesmo para juntar um osso com outro osso, tá? Aqui a gente está fazendo uma comparação dentro da música, da composição da música da cantora Pitty, tá? E assim vai por diante, tá ok? Releia as estrofes a seguir e responda as questões. Tem as estrofes, né? E logo depois vem
a provocação. Nessa estrofe, essa daqui, há uma sequência de verbos no modo imperativo, que são usados para dar comando e ordens. Quem está mais sujeito a obedecer ao comando e ordens sem questionamento? Robô ou ser humano? Por quê? Os robôs, pois estão programados para fazer o que o seu dono quiser. Na letra B, as ações indicadas pelos verbos são próprias de robôs ou de seres humanos. Justifique. As ações são próprias dos seres humanos. As ações. A letra da canção está questionando o conformismo e a alienação dos seres humanos que cumpriram padrões sem reflexões. Ok? Na número 3, vem provocando dessa maneira. Às vezes você sente como te tratassem como um robô. Apresente um exemplo caso tenha vivenciado a situação. Resposta pessoal, eu botei aqui, ao realizar tarefas rotineiras, né, repetitivas, parece que a gente é um robô programado para fazer aquilo, somente aquilo. Na página 56, vem falando a história, né, conhecida, né, do livro de literatura falando sobre Frankenstein. Leia 2 trechos da obra de Frankenstein e responda as respectivas questões. Na página 56 e na página 57. O narrador e personagem do trecho mostra-se bastante empolgado com seus projetos. O que ele descobriu e o que pretendia fazer com essa descoberta? Ele descobriu uma forma de transformar matéria inanimada em vida. Inanimada sem vida, né? Em vida. E ele pretendia criar com essa matéria morta um ser humano. Número 2. Uma descoberta como essa poderia fazer com que o ser humano se sentisse como um Deus? Justifique. Sim, afinal, para muitas pessoas, Deus ou deuses são responsáveis pela criação do ser humano. Ao empreender tal projeto, os seres humanos podem sentir igualados a deuses. É um grande questionamento da ciência e a clonagem, né, de seres humanos. E animais já existem. Número 3. O fato de criar outro ser humano ou um ser consciente confere a responsabilidade ao cientista? Explique sua resposta. Sim, por se tratar de um ser vivo e ainda mais consciente e semelhante ao ser humano, pode-se dizer que o cientista é responsável por sua criatura. Leia o trecho 2, na página 58 da sua apostila e responda. Vou colocar aqui. Da sua apostila. O trecho é uma fala da criatura concebida pelo Dr. Frankenstein. Aponte 2 motivos para o sofrimento descrito pela personagem no texto, tá? A personagem aponta o sentimento de abominação por parte do Criador, bem como o de rejeição pela humanidade, caso esta soubesse de sua existência. Número 5, a provocação é o seguinte: muitas vezes a história do Dr. Frankenstein é de sua criatura. Muitas vezes a história do Dr. Frankenstein e de sua criatura é apontada como uma reflexão sobre os riscos da busca pelo conhecimento da natureza, como se os seres humanos devessem ter cuidado ao brincar de Deus. Você concorda com essa visão com base nos trechos lidos da história? E por quê? É uma resposta pessoal, tá? Eu coloquei aqui, é minha. O experimento do Dr. Frankenstein provoca sofrimento para a própria criatura. Mostra uma certa irresponsabilidade do cientista, pois após satisfazer sua curiosidade, através da experiência, né, abandona uma criatura consciente e semelhante a um ser humano, tá? Essa é a grande responsabilidade nessa experiência, onde ele não procurou ver nem os prós nem os contras, tá?
Na página 59, temos lá um texto do Entre Atos, tá? E logo depois também vem um outro texto, né? Que é a continuação do texto na apostila para você responder. Assinale V para verdadeiro e F para falso nas afirmações seguintes. Aqui vem falando sobre os textos, né? Os personagens, o cientista, né? Enfim, e aí você vai colocando falso, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa e a segunda é falsa. Lembrando que você tem que buscar dentro do texto as comparações para poder colocar aqui o que é verdadeiro e o que é falso. Ok? Na número 2, você acha importante encontrar alternativas para a utilização de animais não humanos para a pesquisa científica? É a resposta pessoal. Eu coloquei a minha. Sim, por causa das questões éticas na utilização de animais, mesmo para fim legítimo. Ou seja, tem que ter mesmo essa busca de alternativas, tá? É claro que existe hoje várias leis na questão da proteção dos animais, tá? Mesmo que seja para fins legítimos, né? Para a cura de determinadas doenças, remédios, né? E vacinas, etc. Na página 60, tem a produção e vem falando aqui, né? Leia no início da história e depois descreva a continuação para ela. Vem falando a história de uma jovem cientista, né? Você vai ler o texto, né? Que é a continuação do texto na apostila para responder. E depois lá na página 61 vem, leia o início da história, que é na página 60, descreva uma continuação para ela. Aqui eu coloquei só o finalzinho do texto e aqui é a continuidade que eu tenho que dar, tá? Larissa então respondeu, eu coloquei: na verdade, meu caro alienígena, tudo vai depender do ponto de vista de cada um. O que é ético? O que é ético? O que é ético para nós, seres humanos, mesmo para fins legítimos, não é para a cultura de vocês. Ou seja, é aquela história que o alienígena também achava por direito de pegar os seres humanos para fazer determinadas experiências, né? E houve o questionamento da nossa cientista, né? Da Larissa. Na página 62, vem falando da questão da utopia. Você já ouviu falar sobre utopia? E aí tem um texto, né? Vem falando da utopia. Eu peço aqui para que você possa ler a continuação do texto na apostila e responder na sequência. O texto está na página 63. E aí logo depois, no finalzinho, vem falando, né? Por outro lado, nesse mundo existe grupo de pessoas consideradas melhores do que as outras. Acredito que são os alfas, né? As demais estão condenadas a serem tratadas como inferiores, por exemplo, na distribuição dos postos de trabalho. Será então que o avanço da ciência tornou o futuro dessa humanidade mais feliz? E aqui eu coloquei a minha resposta. O que são e para que serve a distopias? Que é o contrário, né? São histórias que é para colocar um pouco de receio, né? E vamos dizer assim, entre aspas, de medo nas pessoas para fazer uma reflexão de ações que nós cometemos agora no presente que pode trazer consequências alarmantes, né? E até destrutivas no futuro da humanidade e da raça humana. Eu botei assim, são histórias, né? Que imaginam um futuro sombrio e negativo. Elas servem, em parte, como um alerta para que o ser humano mude algumas atitudes e comportamentos de modo a evitar os acontecimentos negativos que poderão ocorrer caso nada seja feito. Cite algumas distopias que você já leu ou que já assistiu. Ela serve de alerta para algo? Eu coloquei aqui, resposta pessoal. O filme Matrix, de ficção científica do ano de 1999, conta a história do domínio da tecnologia sobre a raça humana. É um alerta para a raça humana sobre a dependência na tecnologia. Muito legal, tá? E aqui no finalzinho das nossas atividades, a seguir você descreverá uma breve utopia e uma breve distopia. Descreva como você gostaria que o mundo fosse, uma utopia, e como gostaria que
e como gostaria que o mundo não fosse uma distopia no futuro, considerando, os seguintes aspectos: relação das pessoas entre si, relação das pessoas com a tecnologia e o conhecimento científico e relação das pessoas com a natureza. Eu coloquei aqui logo abaixo em vermelho, é a minha resposta, tá? Na primeira, mais compreensão entre as pessoas. Na segunda, mais compreensão e mais ética. Na terceira, mais responsabilidade. Na distopia, que fala como gostaria que o mundo não fosse em relação ao futuro, eu botei insensível, insensível e insensível, tá? Nós não podemos ser insensíveis, porque se nós formos insensíveis, vai acontecer tudo aquilo que a gente não gostaria que acontecesse com o mundo e com a humanidade. Ok? Lembrando que eu vou avaliar vocês sempre através das atividades que estão lá no Plural Maestro. Eu sempre coloco 2 perguntas. É por ali que eu vou pontuar vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Até a próxima aula. Deus os abençoe. Um abraço.